Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta pessoal da live também. Estavam me perguntando aqui rapidamente, indicação bibliográfica de previdenciário. Tem um livro que eu sou fã, gosto muito, que é, inclusive, do meu querido amigo e coordenador da pós também, o Daniel Machado da Rocha. O Comentários à Lei de Benefícios, que é um clássico da Previdência. E aí ele é bem interessante porque ele tem a Lei 8.213 toda comentada. Você consegue ir trabalhando ali com base nos artigos, comentário artigo por artigo. Tem outros livros muito legais. Tem o livro do meu querido amigo João também, João Batista Lázaro e do Carlos Alberto Pereira de Castro. O Manual de Direito Previdenciário, também muito bacana. Eles têm tanto manual quanto tem um livro de prática. Tá? E tem livros pontuais sobre cada um dos assuntos que também ao longo do curso eu vou informando a vocês. Mas os livros os livros que são cursos, né, que tratam de todos os assuntos, do Daniel e o livro do João. Tá? O do Daniel já saiu edição com base na emenda constitucional. O do João acho que está saindo, alguma coisa assim. Tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer uma provocação que o Sandel faz no livro, no curso dele. Ele faz muito melhor do que eu vou fazer, mas vamos lá. Tá? Não sei se dá para ver daí, pessoal, mas aqui nós temos o seguinte cenário. Tá? Nós temos uma linha de trem. Tá? E nessa linha de trem, nós temos aqui, você está aqui em cima, olhando a situação toda. Não, no início você está aqui embaixo, nessa alavanca aqui. Tem um grupo de pessoas aqui, conversando, e tem uma pessoa aqui. Estão tão distraídos que você grita e eles não te ouvem. E não dá tempo de você correr para cá porque tem um trem vindo. E a questão é a seguinte: o trem está vindo na direção desse grupo de pessoas aqui. Tá? E você está aqui. O que você pode fazer é desviar o trem para alcançar só esse sujeito aqui, ou manter o trem, ou não fazer nada e o trem vai alcançar esse monte de gente aqui. Você está aqui. Tá? Não tem outra alternativa de gritar, ouvir, não tem jeito. Tá? Você está com a mão na alavanca, ou você joga para cima de um, ou você deixa como é que está e o trem vai para cima dos 4 que estão aqui. E ele pergunta, o que vocês fariam? Né? Pois essas alternativas de ligar para assessoria, pro maquinista, falar para ele parar o trem, não existe. Né? Tá aqui. Você só tem essa alternativa aqui, ou deixa como está, ou desvia para atingir. Bom, algumas pessoas falam, melhor salvar a vida, é 4 contra 1, vamos salvar os 4 e sacrificar um. Mas por quê? Porque a gente precisa aqui ver o interesse maior, porque são 4 pessoas, a gente vai 4 contra 1. Mas muita gente fala, não dá para fazer isso, não cabe a mim decidir o que eu vou fazer, se eu vou jogar, por que a vida dele vale menos do que a vida dos outros. Né? Mas vamos seguir nessa linha. Não, olha só, a vida de 4 vale mais do que a de 1. Vamos imaginar, vamos ver aonde isso nos leva. Tá? Então isso significa que eu vou desviar, beleza, salvei. No saldo salvei 3, né? Olha lá, eram 4 contra 1, no saldo salvei 3. Aqui. Ok. Agora vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Ao invés de estar aqui embaixo, você está aqui em cima. É você aqui. E você está vendo tudo acontecer. O trem está vindo e você vai se deparar com o mesmo cenário. Tem uma pessoa aqui, 4 aqui. Você fala, o que eu vou fazer? Aí você percebe que se você jogar um obstáculo no trilho, você conseguiria parar esse trem.
Tá? Aí você, mas o que eu vou jogar? Não tem nada ali perto, só tem uma coisa. Você olha para o seu lado e vê esse sujeito grandão aqui do seu lado. Né? Aí você pensa, jogo ele lá para salvar os 4. Na verdade eu acabo salvando 5, né? Que eu salvo o outro também. Ou não? Aí as pessoas, não dá, né? Não dá para jogar o sujeito lá de cima para salvar. Aí você pergunta, por que não? Se você está pensando na lógica de que o bem maior, você vai sacrificar o indivíduo por conta do bem maior. E aí? É uma situação complicada, né? Alguns falam, mas é porque aqui os dois estavam em risco e aqui esse sujeito não tem risco nenhum, como é que você vai fazer e tal? E aí? Ora, nessa situação, aí ele vai e provoca. Vamos fazer então uma situação um pouquinho diferente dessa. Vamos imaginar que você vai para o hospital. Tá? E no hospital tem lá um desespero porque tem 4 pacientes precisando de transplante. Tá? Mas vão morrer agora se não fizerem transplante. Um precisa de coração, 2 precisam de rins, um precisa de, fígado. Tá? E se não fizer agora, vão morrer. Vão morrer. São 4. Naquele instante entra no hospital uma pessoa tranquilona para fazer um check-up. Está bem de saúde, vai fazer um check-up. Entra no consultório, aí os médicos se reúnem, olham um para o outro, são 4. Né? O cara está bonzinho ali, salva os 4. Dá para fazer isso? Ele vai nos dizer o seguinte, olha, aqui a gente tem um problema, né? Grave, porque tem limites até onde eu posso ir para olhar assim para o que é melhor para a maioria, porque é melhor para todo mundo. Ora, o que vai acontecer, meus amigos? Esses 2 sujeitos aqui, tá? Você tem aqui Jeremy Bentham e tem Hobbes, nos falam do utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo é a corrente filosófica que pensa o seguinte, olha, a gente deve maximizar o bem-estar coletivo. A gente deve fazer o máximo para gerar a maior quantidade de bem-estar. Né? Então, a frase famosa de Bentham é a seguinte, vamos agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Vamos agir sempre a maior quantidade de bem-estar. Então, isso significa que se a gente vai agir sempre para produzir a maior quantidade de bem-estar, a gente vai atuar mesmo que essa nossa escolha possa olhar um indivíduo que está atrapalhando e vou falar, eu vou superar o que esse indivíduo está atrapalhando e eu vou pensar no coletivo. Vou pensar no coletivo. Então, por essa lógica, o que eu faria? Eu empurraria o sujeito da plataforma, eu pegaria o paciente que foi fazer check-up e distribuiria, porque eu vou gerar mais bem-estar se eu agir dessa forma. O problema é que alguma coisa nos impede, né? De fazer isso. Jogar o sujeito da plataforma, alguma coisa nos impede de fazer isso. Né? Alguma questão de consciência moral nos impede. Talvez não seja um problema, talvez seja muito bom. Quer ver, no exemplo utilitarista menos cabeça, talvez eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de quem foi muito utilitarista. Tá? Vocês conhecem esse sujeito aqui? Né? Então, qual era o nome dele? Thanos. Né? A lógica do Thanos é a lógica utilitarista, né? O que o Thanos queria? Quem assistiu aí Vingadores? Ele queria reduzir metade da população do universo para resolver os problemas do universo, né? Porque diz, o universo está com muitos problemas, a gente tem que resolver os problemas do universo, para isso a gente elimina metade da população. Eu não sei porquê, mas algumas figuras
da nossa equipe econômica às vezes pensam parecido, não pensa? Seria mais fácil eliminar metade da população, né? Ok. E aí, vejam, não, mas você já elimina quem consome, né? Tá? Olha só o problema da lógica utilitarista. Deixa eu sair do lado do Thanos aqui, botar ele para o lado aqui. Olha o problema da lógica utilitarista. Uma vez fui chamado para participar de um debate com economistas da GV, tá? Que eu considero muito e que acho que são mentes realmente que contribuem bastante com os seus pensamentos econômicos. Só que olha a importância da gente ter um diálogo que não seja só econômico sobre a Previdência. A discussão, o que eles me pediram para fazer lá, fomos eu e o meu querido amigo, também parceiro de projetos acadêmicos, Fábio Zambit, né, meu xará. Fomos eu e o Zambit na GV para discutir. E o que tinham pedido para a gente era um grupo grande de economistas que pediram para a gente falar dos riscos jurídicos da reforma da Previdência. O que poderia juridicamente atrapalhar a reforma da Previdência. E a gente falou sobre alguns aspectos e um deles foi direito adquirido. Foi direito adquirido. Né? Então, num debate bacana, foi bem legal mesmo ali, eles falando, mas um comentário me chamou a atenção. Um dos economistas falou assim, pois é, o que estraga é esse negócio de direito adquirido. Né? Do ponto de vista da eficiência da reforma, ele tem toda a razão. Porque a reforma seria muito mais eficiente do ponto de vista econômico se alcançasse todo mundo. Mesmo quem já estava aposentado, tem toda a razão. Só que aí é que vem a grande questão. A gente não pode olhar o debate apenas sobre o viés econômico. Porque na vida das pessoas, além do aspecto da eficiência econômica da população coletiva, você tem um impacto individual na vida de cada um. Na microeconomia individual. E aí você chegar para alguém e falar o seguinte, olha só, você ganhava X, e a partir de agora, porque eu precisei mudar para a sociedade, você vai ganhar 1/3 de X. Vai gerar um resultado econômico muito maior no equilíbrio da Previdência. Mas e na vida daquela pessoa, né? E aí você tem que pensar que talvez você tenha um limite até onde você pode ir na busca desse bem-estar coletivo, na busca dessa maximização do bem-estar. E aí é o problema do utilitarismo, porque ele, ao extremo, chega ao ponto de se poder sacrificar o indivíduo em favor do coletivo, sacrificar completamente o indivíduo na busca do coletivo. A gente já viu que a solidariedade exige uma parcela de sacrifício individual em favor do coletivo. Falamos de desaposentação, reaposentação, falamos disso. A questão quando eu trabalho com essa lógica, até onde eu posso ir? Porque se eu for ao extremo, eu falo, vamos eliminar o indivíduo. Tem que ter um ponto que eu tenho que frear. E esse ponto é o direito. Né? É claro que você tem pensamentos filosóficos que nos permitem chegar lá. E talvez a grande oposição ao pensamento utilitarista seja o pensamento kantiano. E aí você sai da lógica de maximizar a felicidade, o bem-estar, e passa para a ideia que existem alguns imperativos que são categóricos. Tem alguma coisa que você vai ter porque tem que ter, que faz parte da natureza humana, e o imperativo categórico de Kant talvez seja o mais famoso. Olha só o que o Kant fala. Kant vai dizer o seguinte, olha, age de tal forma que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Então Kant está nos dizendo o seguinte, olha, vamos lidar com as pessoas, com o indivíduo, como um fim em si mesmo. A pessoa não é um meio para se alcançar um resultado. A pessoa é a finalidade.
Meus amigos, vamos trazer isso para a Previdência. A ideia aqui é que a Previdência não pode usar as pessoas como um meio para se equilibrar. A finalidade é a pessoa. A Previdência é o meio. E não ao contrário. A Previdência é o meio. E as pessoas são o fim. Essa é a lógica que a gente não pode perder. A Previdência é o meio e as pessoas são o fim. E aí vem a pergunta, né? Se eu trabalho invertido com isso, se eu trabalho dizendo, não, a Previdência é o fim, a gente, será que os fins justificam os meios? Eu posso imaginar que, olha, eu vou acabar com a proteção social. Porque assim, a previdência mais equilibrada é aquela que não existe. Não tem déficit nunca, não é? Só que aí você deixa de cumprir o papel social da previdência. Você deixa de cumprir o papel social da previdência. Nós precisamos perguntar se a gente vai levar adiante a cultura do a qualquer preço. E aí, fazendo o link com o iniciozinho da nossa aula, quando a gente trabalha com um pragmatismo distorcido, como vem acontecendo em vários debates que nós temos pelo mundo todo, né? Às vezes a gente coloca o a qualquer preço acima de tudo. Então, para resolver aquele problema pontual, eu concordo em quebrar princípios jurídicos, patamares basilares, superar inclusive o imperativo categórico, falando o seguinte, olha, sinto muito, vamos fazer o seguinte, eu sei que o homem tem que ser a finalidade, mas para resolver esse problema, deixa para lá, vamos deixar aqui o homem como uma finalidade, isso faz parte, é efeito colateral. Né? Isso vai em todos os campos de atuação social, isso tem, e na Previdência não é diferente. A tentativa de chegar nos objetivos finais, não a qualquer preço, é muito dramática, complicado. E a gente tem que resistir à ideia da cultura de a qualquer preço. E o direito entra aqui, porque é tentador sempre você invadir a esfera de direitos individuais. A ideia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos sociais surge exatamente para que a gente resista a essa tentação, que a gente tenha instrumentos capazes de resistir à tentação do a qualquer preço. Tem um limite até onde se pode ir. Tem um campo de esfera jurídica individual que não pode ser ultrapassado. O indivíduo tem que ser protegido contra algumas escolhas. Essa é a questão. Senão eu poderia falar, olha, para resolver o problema econômico, vamos fazer o seguinte, sabe os beneficiários de BPC? Sei. A gente não está servindo para nada, está só gastando dinheiro. Né? Do ponto de vista econômico eficiente e para a maior parte da população, vamos fazer o seguinte, a gente elimina todos eles. Tem alguma coisa que não permite que a gente faça isso, ainda bem. Né? Porque ele, como indivíduo, tem uma esfera de proteção jurídica que a gente não pode ultrapassar. Como eu não posso simplesmente retirar o benefício e deixar a pessoa morrer de fome. Essa é uma questão. Até onde e quais são esses limites, são os desafios. Eu quero trazer para vocês aqui a ideia que vem trazida nesse livro, que é fantástico, tá? Recomendo muito a leitura. É o livro Dignidade da Pessoa Humana, do Daniel Sarmento. Tá? Dignidade da Pessoa Humana, Daniel Sarmento. O Daniel, que aliás foi meu orientador no doutorado e é uma das mentes assim, mais brilhantes do direito brasileiro. Quer você concorde com as ideias dele, quer não, mas a capacidade de produção e de reflexão enorme. Né? Teve no nosso congresso do ICDS no ano passado, fazendo uma palestra sobre mínimo existencial. Né? E aí o Daniel, ele vai trazer aqui nesse livro
O que integra a dignidade humana? E, claro, dignidade humana não é só com questões materiais, não é? A dignidade humana, veja só, vou deixar aqui para vocês conseguirem ver. A dignidade humana envolve aqui 4 grandes campos. Primeiro, o valor intrínseco da pessoa. A pessoa como indivíduo, como própria pessoa, isso tem um valor, né? Você não olhar a pessoa como objeto. Você olhar a pessoa como pessoa. O que às vezes é tão difícil, né? Às vezes quando a gente acha que a humanidade já superou a ideia de instrumentalização do ser humano, às vezes a gente se espanta como isso às vezes ainda continua acontecendo, né? Em alguns momentos. A ideia de autonomia, o indivíduo ser capaz de uma capacidade de autodeterminação, né? A ideia de reconhecimento. Reconhecimento vem a ideia de que todos têm direito a um projeto de vida válido. E aí o reconhecimento não tem a ver com problemas sociais exclusivamente. Reconhecimento tem muito mais a ver com problemas que ultrapassam a questão material. Então, reconhecimento de um valor cultural, por exemplo. Você garantir a mesma consideração, o mesmo respeito para qualquer pessoa que professe qualquer credo religioso, qualquer orientação religiosa. Você garantir igualdade de reconhecimento para qualquer orientação sexual. Então, todos os projetos de vida são reconhecidos como igualmente válidos, né? Mas o que interessa para a gente na Previdência e na Seguridade como um todo é aquela última parcela ali, ó, mínimo existencial. No nosso debate de direitos sociais, o que interessa mesmo é o mínimo existencial. E aí no mínimo existencial, você vai ter a parcela material da dignidade humana. As condições materiais necessárias a uma vida digna. Isso é o mínimo existencial. As condições materiais necessárias a uma vida digna. Então, a dignidade é mais ampla. Você não precisa só de recursos materiais para ter uma vida digna. Você precisa de algo que vai além disso. Mas os recursos materiais necessários a uma vida digna têm o mínimo existencial. Os recursos materiais necessários a uma vida digna. Essa é uma discussão constante nos processos de BPC, benefício de prestação continuada. Por quê? Olha só que interessante. Existe o benefício previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição, que foi debatido à beça durante a reforma da Previdência, né? Porque o BPC tinha uma previsão de mudança que acabou não ocorrendo, que gerou, durante algum tempo, todo o foco da reforma da Previdência ficou nele. Aliás, assim, eu não consigo imaginar que isso tenha sido à toa, porque aproveitaram que o foco estava no BPC e aí o resto ficou menos debatido, né? Tava ali, então, vamos focar. Ia para o jornal, era só BPC, 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 e outras mudanças mais radicais, ninguém falava nada. Como, por exemplo, passar benefícios de risco para a iniciativa privada, né? Mas, tá lá, BPC é a garantia de um salário mínimo para o idoso ou para a pessoa com deficiência que não tem a condição de prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. Esse benefício, que é fantástico, né, que entrou na Constituição de uma maneira muito interessante, porque assim, ele não estava previsto dessa forma, ele estava previsto de uma forma completamente diferente. E aí, na abertura, que a gente pode falar mal aberta da Constituição de 88, mas uma coisa que não dá para falar é que ela não foi uma Constituição realmente aberta ao processo democrático, né? Nesse caso, por exemplo, numa reunião da Comissão de Seguridade Social, era Seguridade Social e Meio Ambiente, a comissão tratava das duas coisas. Na Comissão de Seguridade Social, uma mãe foi até lá e chorando falou do drama dela com seu filho com deficiência e tal, e os constituintes naquele momento falaram, não, tem que fazer alguma coisa que permita, não pode deixar a pessoa com deficiência miserável morrer de fome.
a gente tem uma parcela de responsabilidade, não dá para ser o cada um por si, a sociedade tem que se responsabilizar por essas pessoas. Falou, se é uma pessoa com deficiência, ou se é idoso, que não tem a condição de prover o seu sustento, ou tê-lo provido pela família, ainda botou a prioridade da família, né? Ou tê-lo provido pela família, você vai ter o Estado, a sociedade, por meio do Estado, auxiliando, socorrendo essa pessoa, pagando um salário mínimo. Esse é um direito, é o único direito previsto na Constituição, único direito previsto na Constituição, para retirar as pessoas do estado de pobreza. A Constituição tem outros direitos que servem para os mais pobres, mas aquele que tem por objetivo retirar as pessoas do estado de pobreza, esse é o único que está na Constituição. E quem fez essa observação em primeiro lugar, olha que curioso, né? Doutrinariamente, quem fez isso, quem chamou a atenção para isso, foi Sérgio Moro. O Sérgio Moro, no início da sua carreira na magistratura, participou de uma obra coletiva, Temas de Seguridade Social, né? E escreveu sobre BPC. Né? E falou, a expressão que ele usou BPC é um direito anti-pobreza. Porque não é um direito apenas para os pobres, é um direito voltado para retirar a pessoa do estado de exclusão extrema, de extrema pobreza. Está ali. Tá? Aí, um salário mínimo. E aí, o que acontece? Para definir quem não tem condição de prover o próprio sustento, o legislador elegeu um critério. O critério foi renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, o que você faz em regra? Pega a renda de toda a família, divide pelo número de integrantes da família. Se for inferior a 1/4, tem necessidade. Se for igual ou superior a 1/4, não tem necessidade. Esse é o critério legal. E aí houve já muita discussão sobre esse critério. A primeira discussão foi por meio de ação direta de inconstitucionalidade, chegou no Supremo, para o Supremo definir se o critério era constitucional ou não. Veja, um controle abstrato de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. E o Supremo declarou constitucional o critério. Só que mais do que declarar constitucional o critério de 1/4 do salário mínimo, o Supremo disse que esse era o critério, não era um critério, era o critério para se aferir à miserabilidade. Ou seja, falou, tem que ser esse, não pode ser outro. Tem que ser esse porque o legislador disse que é esse, então não adianta INSS, não adianta juiz pensar em outro critério, tem que ser esse. Esse foi um caso curioso de resistência judicial. Apesar do Supremo ter decidido dessa forma, a imensa maioria dos juízes continua a fazer uma análise que ultrapassava 1/4 do salário mínimo, falando o seguinte, olha só, é 1/4, critério objetivo, mas é o seguinte, se no caso concreto ficar demonstrado que a pessoa é realmente miserável, vai ter direito ao BPC. Tá? De tanto isso continuar a ser decidido, o tema voltou para o Supremo. E o Supremo, em recurso extraordinário e em reclamação, mudou de ideia. Quer dizer, falou o seguinte, olha, lá atrás a gente decidiu dessa forma. A gente não errou, porque o Supremo não erra. O Supremo é Supremo. Né? Supremo é Supremo. Né? Não é à toa que é Supremo, né? Então tá ali. Então o Supremo não erra. Mas o que acontece? O Brasil mudou. Olha que interessante esse julgado do Supremo. Ele falou, lá atrás, no início da década de 90, nós vivíamos uma realidade social e econômica do Brasil. E o critério de 1/4 do salário mínimo era ok. Por quê? Porque aquilo era o que a gente podia exigir da sociedade naquele momento. Não dava para exigir além daquilo. Aquilo era o que dava para exigir.
Hoje, a realidade econômica é outra. Isso foi antes da crise econômica, né? Foi antes. A gente vive um país muito melhor hoje. Com uma economia, primeiro, uma moeda estabilizada, uma economia que, apesar das dificuldades, é melhor do que a economia do passado, né? Talvez se a decisão fosse hoje teria sido diferente, né? Mas ela foi antes do ápice da crise econômica. Então, o que fez o Supremo? Ele disse assim, aquele critério que no passado era legal, era constitucional, atendia a ideia de mínimo existencial, hoje não atende mais. 1/4 do salário mínimo não é suficiente para garantir o mínimo existencial assim, de maneira objetiva. A gente tem que ir além. Então eu vou declarar inconstitucional esse critério. Mas é o seguinte, eu não estou dizendo que acabou o critério de 1/4, disse o Supremo. Eu estou fazendo uma declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. Vai explicar isso para quem não é do direito, né? Tá lá. Eu estou declarando a inconstitucionalidade sem redução do texto. Quer dizer o seguinte, o critério continua lá, porque se eu tirar, fica sem critério nenhum, aí já era, né? Fica sem, não é autorregulamentar. Então, eu vou manter o critério de 1/4, mas, legislador, vem aqui, traz outro critério. Até lá, eu vou poder olhar pontualmente aqui a situação. E o legislador, ele não trouxe um outro critério radical, tirar 1/4, só que ele mudou a lei e disse o seguinte, olha, além do critério de 1/4, você pode usar outros elementos capazes de mudar essa situação. E aí vem a coisa mais curiosa na questão. Porque tem esse debate constitucional, as decisões são muito legais, vale a pena a leitura. Aliás, a gente vai ter aula de BPC na pós e a gente vai trabalhar esse tema com detalhe. Mas a grande questão é que o Supremo, nessa decisão, deixa a possibilidade de análise individualizada. Aí você vai ver uma coisa. Como o Brasil é diferente. Sério. Como você tem vários Brasis dentro do Brasil. Porque a percepção do que é o mínimo necessário do ponto de vista material muda radicalmente dependendo do local que você esteja e pior, dependendo da cabeça de cada juiz. Né? Mas primeiro você começa com diferenças regionais. Você tem um estado do Brasil que fala o seguinte, aqui é um estado do Nordeste brasileiro, em que tem um posicionamento lá que é o seguinte, olha, tem que ser de um grau de pobreza tão extrema que se o banheiro tiver azulejo, não tem BPC. Né? Se tem azulejo no banheiro, não tem BPC. Né? Tem outros que não é bem assim. Na verdade, tem outros que tem uma casa melhor, não sei o quê, mesmo assim ganha o BPC. Porque o que faz parte desse mínimo existencial é uma coisa difícil. Não é fácil você definir. Outro dia foi agora, né? Estava num grupo de WhatsApp de um dos órgãos que eu integro, estava uma discussão sobre um caso concreto. Então, uma juíza colocou, e aqui, vai ter BPC ou não vai? Né? E a discussão era a seguinte, olha só que caso difícil. Né? Porque você olha para o BPC, na renda, no caso, estava ali uma renda que estava um pouquinho acima de 1/4 do salário mínimo. Então, o que eu considero razoável? Quando você tem uma renda que está dentro do critério de 1/4 do salário mínimo, você tem que trabalhar com uma presunção forte, quase absoluta, de que a pessoa tem necessidade. Né? Quando a renda é um pouco acima, aí você vai olhar essas condições sociais e pessoais todas ali, que tem essa questão. Tá? E nesse caso, foi lá o oficial de justiça. A casa era simples, tal, não era tão complicado, só que o oficial de justiça tirou umas fotos da casa, é sempre bom, né? E aí a juíza que estava olhando as fotos e falou,
Isso é um azeite galo? Tinha azeite galo. Tinha azeite galo. Aí tinha azeite galo lá, né? Mas, poxa, azeite galo. Aí, floreando, eu vou florear um pouco a história, né? E Danoninho também, né? Porque teve outro caso que foi com Danoninho, com outro juiz falando, Danoninho tá ali. Aí, vou pagar BPC para quem compra azeite galo, né? A grande questão é, sei lá se foi a pessoa que comprou, né? Sei lá se é a garrafa vazia, tá ali. Mas nesse caso, olha o advogado, né? O advogado, não sei porquê, juntou as listas de compra. Para comprovar a despesa da pessoa, ele juntou a nota fiscal do supermercado, ali no mercado, né? Rapaz, aí o pessoal, mas não pode, porque olha só, polenguinho, não sei o que, tá. Aí ficou complicado pro pessoal do BPC, né? Pois é, que isso, tá? Aí a gente fica, onde é que tá? Por isso que às vezes eu tô cada vez mais convencido de que a gente tem que trazer critérios cada vez mais objetivos e menos subjetivos. Esse grau de subjetividade que em algum momento foi bom, na verdade gera uma insegurança muito grande. E hoje a gente tem essa insegurança. Porque tem situações que alguns juízes vão olhar, não, isso aqui realmente ele precisa. Tem outras situações que vão olhar, não, isso aqui não precisa. E como a gente não vive, porque a gente vive sempre um movimento de demanda de massa muito grande, não é? Processos em massa muito grande. E aí a produção probatória nem sempre é a melhor possível. Às vezes a produção probatória falha. Então, às vezes, não dá para você fazer perícia social e tudo. Principalmente se você chega na turma recursal com o processo já todo instruído, você anular o processo para mandar fazer, você até consegue, você consegue anular em alguns casos, né? Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. E aí você tem ali, ó, o oficial de justiça foi lá, fez ali, tirou foto, não sei o quê. Você conseguir anular isso para dizer, não, tem que ser um assistente social fazendo a perícia. Pois é, mas não é uma coisa tão comum acontecer. E aí você tem ali uma foto, às vezes, não quer dizer nada, né? Às vezes a foto da casa, uma casa boa... Eu perdi por uma televisão. Então, perdeu por uma televisão, né? Pois é. Aí a televisão ganhou numa rifa, sei lá, alguma coisa assim, né? Foi da igreja, ou então ganhou a televisão porque estava ali na... Pois é, tem gente que faz isso, né? Mas vamos lá. Por isso que talvez a gente tenha que trazer... O problema é que tem casos que realmente a pessoa está mentindo, né? Você tem casos. Você tem... Nem sempre... a razão está com o autor ali. Você tem casos que às vezes a pessoa está simulando, tem outros casos que essa desconfiança acaba punindo quem não tem nada a ver com a história, né? Então, olha como é difícil. Por isso que eu acho, olha só, o Daniel, quando vai falar aqui do mínimo existencial, ele fala o seguinte, tem uma coisa que é importante, a prioridade deve ser do legislador. Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, o legislador estabeleceu os parâmetros, a prioridade deve ser essa. Né? Mas, se você está trabalhando com essa ideia de dignidade humana e do mínimo existencial como parâmetro para falar o seguinte, olha, menos do que isso não dá. Mesmo que isso possa ser de alguma forma ponderado, você começa a perguntar o seguinte, eu vou olhar para o bem-estar coletivo. Vamos maximizar. Geralmente, o que a gente vai encontrar é que nessa busca por maximizar o bem-estar, por pensar no bem-estar da maior parte das pessoas, a gente vai ter as decisões da maioria apontando no sentido do que é melhor para a maior parte das pessoas. Isso, aliás, é algo que não é para ser ignorado, é algo até para ser valorizado. Até porque isso reflete um outro valor que é muito importante, sem o qual não dá para viver, que é a democracia. Se a gente vive num Estado democrático de direito, ou pelo menos
um Estado com milhões de defeitos na nossa democracia, mas que ainda conserva conserva-se como um Estado democrático de direito. Essa democracia, ela é, como Churchill falava, né? É o pior sistema, com exceção de todos os outros. Porque não tem uma alternativa melhor do que a democracia. Não que ela seja perfeita, mas que alternativas melhores do que ela não existem. Então, é outra tentação que a gente precisa resistir, né? Vejam, e o que significa democracia? No básico, naquilo para falar para ensino fundamental, o que é democracia? No básico, né, democracia é o governo da maioria. Democracia, governo da maioria. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando do governo da maioria. Geralmente, democracia é a melhor forma de decidir quase todas as questões. Tá? Você vai ter... Vamos lá, vamos decidir aqui como... Vamos todo mundo almoçar juntos? Vamos decidir onde vamos almoçar. Qual é a melhor forma da gente decidir? Vamos votar. Onde é que vai todo mundo? Né? E aí você tem a maioria decidindo. Às vezes, as pessoas exageram ali, né, nas escolhas. Por exemplo, a minha turma da faculdade de Direito, para decidir a festa de formatura, tudo era votado. Mas chegou o extremo de se votar o recheio de bolo. E o bolo tinha 5 recheios, então foram 5 votações, né? Então, olha lá. Então, você tem, às vezes, um exagero. Mas a democracia, ela é a essência, né? Essa vontade da maioria. Só que a democracia não se limita à vontade da maioria. Porque se você tem pessoas que estão excluídas do debate democrático, você precisa, de alguma forma, construir as condições para a democracia. Precisa chamar essas pessoas para dentro da democracia. Tá? Eu estou simplificando ao extremo um debate que é muito mais complexo, porque a nossa ideia não é ir a fundo em teorias, mas apenas nessa primeira aula, em uma aula, a gente conseguir trazer esses aspectos um pouco mais teóricos, né? Mas vejam, quando a gente trabalha com a democracia, a gente tem que imaginar o seguinte: é a vontade da maioria, mas sempre? Não. A verdade é que existem limites para a vontade da maioria. Nem sempre a vontade da maioria é que vai prevalecer. Às vezes você precisa, dentro do jogo democrático, restringir a vontade da maioria. Às vezes, dentro do jogo democrático, a maioria não pode impor a sua vontade, porque nem sempre a gente pode trabalhar com a ideia de que a solução democraticamente adequada é aquela que maximiza o bem-estar da maioria. Em alguns momentos a gente tem que dizer: olha, até para que a gente preserve a democracia, a gente precisa proteger quem pensa diferente. A gente precisa proteger quem pensa diferente nessa questão, que nessa questão é minoritário. A gente precisa defender minorias. Que é outra expressão que ficou distorcida no debate de hoje, né? Você fala em proteger minorias. Se você chega... Hoje a questão está tão estranha que você chega assim, vamos proteger minorias. Esquerdopata, né? Aquela coisa assim. E é uma coisa completamente diferente disso. Né? Não é um assunto de esquerda ou direita, não é isso. Porque preservar minoria significa o seguinte: se o grupo majoritário hoje é de esquerda, a gente tem que preservar e dar oportunidades para a manutenção do pensamento de direita. Se o grupo majoritário é de direita, a gente tem que preservar e dar oportunidades de manutenção do pensamento de esquerda. E não é só entre esquerda e direita, como qualquer outra questão, desde que respeite os limites democráticos. Né?
E aí a gente vai ter dilemas profundos sobre diversos aspectos, mas o que me interessa são apenas os dilemas relacionados à Seguridade Social aqui. E dentro desses dilemas relacionados à Seguridade Social, a gente tem que perguntar até onde vai a liberdade democrática para a gente atuar com a Previdência. E sabe o que é interessante? É porque quando eu vou falar desse limite, eu trago para cá os direitos fundamentais, os direitos individuais. E aí, gente, se eu trago os direitos fundamentais para o debate, a grande questão é, esses direitos fundamentais, eles têm como foro especial de proteção o Poder Judiciário. Porque se no campo político a formulação está no legislativo, no campo dos direitos fundamentais, todo o Estado, todas as instâncias são responsáveis pela defesa dos direitos fundamentais, inclusive o Judiciário diretamente. Então eu posso buscar o Poder Judiciário para proteger direitos fundamentais, mesmo contra a vontade do legislador, mesmo contra a vontade do INSS, mesmo contra a lei previdenciária, mesmo contra a administração pública. Se o direito é fundamental, eu vou preservar. Foi exatamente o que aconteceu na revisão da vida toda, quando o STJ disse que, apesar da orientação administrativa do INSS daquela forma, apesar do artigo 3º da Lei 9876 de 99, a interpretação que eu tenho que dar ali é uma interpretação que conserve o direito fundamental, de certa forma, na leitura do STJ. Né? O STJ enxergou ali um direito que tem que se sobrepor às escolhas da política pública previdenciária. Você tem que garantir a possibilidade da pessoa aproveitar as contribuições anteriores. Essa foi a visão do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão. Tudo bem? Certo? Muito bem. O que a gente vai falar ainda? A gente vai falar sobre esses direitos fundamentais. E depois a gente vai avançar no debate para entender a estrutura constitucional da própria Seguridade, como ela funciona. Só que para fazer isso, nós precisamos de energia e concentração. Logo vamos almoçar e depois a gente continua. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.